Oi, Ana. Olá, Tudo certo? tudo? Vamos aguardar um pouquinho, né? Vamos aguardar. Que a Já gente convidei a Prof. Márcia. tá. Aí, se tu quiseres colocar, Chá, Prof. avisar. Márcia entrou. Já entrou? Ué, por que que ela não tá na live? A Prof. Márcia tá dando olá. Oi, Prof. Nós não estamos te vendo na live. Te enviamos o convite para participar online. Ué, Nós Prof. estamos. Márcia não tá conseguindo? Oi, Prof. Cadê a Prof. Márcia? Tu quer cancelar e tentar convidá-la novamente? Vamos ver aqui. Por que será que ela não tá conseguindo entrar? Ela te mandou que não tá conseguindo? Ah, tá aqui. Ah, Agora oba! chegou. Oi, Seja bem-vinda! muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, uma honra em tê-la nesse nosso, né, ciclo de lives. É, Fico muito honrada em estar aqui com vocês. Eu entrei pelo celular porque no computador não deu certo. Ah, tem que ser. Instagram e celular. é. Vamos aguardar 7h30, né, prof? Pode Sim. ser? Sim, claro, com certeza. Vamos Vamos aguardar. lá. Não sei se tu já consegues ver, Ana, quantos estão entrando. As pessoas entram, daí eu aceno. Tá. Muita correria, prof. Márcia, nesse final de ano. Final de ano é sempre uma correria, né? Além de todas as questões aí de fechamentos, né, de atividades, a gente também tem os planejamentos do próximo ano, né, que são os que nos motiva, né? Eu digo que agora é o encontro dele, né, do ano que tá encerrando, do ano que tá chegando. Exatamente. Exatamente. Que horas são, Isa? Agora são 7h26. Ah, tá. Temos 4 minutos ainda, né, para começar. Isso aí. Nós nos adiantamos para que nada, né? Se desse algum contratempo, a gente tivesse tempo para estar manejando, né? Então, deu tudo certo, ainda bem. Que bom, É, né? começando e encerrando com propósitos.
Sempre importante, né? Inícios e finais, né? Fechamentos de ciclos, sempre com propósitos, né? Como é importante falar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente não. Vocês me escutam? Sim, estou escutando. Escutamos bem. Tá. A gente tem que meio que se ajeitar aqui, né? Um pouquinho. Isso, eu também estou ajeitando aqui o meu equipamento, agora um acessório aqui para ver se fica melhor aí. E olha que fantástico, né? A gente acaba. Como as questões da tecnologia nos trouxeram muitas opções e possibilidades, né? Nem tudo é de todo ruim e nem tudo é de tudo bom, né? Tem esses meio termos aí, mas olha a questão da proximidade quando a gente está longe, né? Verdade. Conseguir A tecnologia nos aproxima, né? Mesmo estando distantes em espaços diferentes, e a tecnologia acaba nos aproximando e os nossos propósitos nos unindo e fortalecendo. É isso aí. A gente vai ganhando força através disso, né? Isso mesmo. Choveu muito por aí, prof. em Caxias? Sim, ontem à noite foi bastante assustador, né? E onde eu moro, ficamos sem energia até mais tarde e tivemos algumas situações, né, de destelhamentos aí na cidade. Mas como aqui na região acabou atingindo bastante o município de Flores da Cunha, né? Farroupilha também uma parte, Antônio Prado e Caxias do Sul. Acabou tendo isso. Então foi uma chuva muito forte, muito intensa, ventos, né, muito intensos também. E aí acabou ocasionando nessas questões. Depois, durante a noite, a chuva diminuiu em termos de volume, mas o vento foi bastante intenso. E hoje, né, durante o dia, foram chuviscos até mais ou menos uma parte da tarde, né, mas também sem vento. Então, isso já ajuda bastante, né. Agora ficamos apreensivos com o trajeto, né, que está previsto aí, né, que o ciclone vai acabar passando. Então, hoje à noite e amanhã de manhã são os períodos mais complexos no litoral norte e também na região metropolitana, né? E choveu também, mas não foi, deu, né, vento, mas não foi na proporção que a gente viu ali em Farroupilha, né, em Cunha. E como mudou, né? Eu estava ontem conversando com a minha filha, meu marido, como mudou esse conceito que nós escutávamos, né? O mais grave era temporal. Agora tu não escuta mais temporais, tu escuta ciclones, né? Como isso tá. É assustador se tu pensar nisso, né? Como ela chega, porque hoje o temporal é a chuva nossa antiga. E o ciclone é a maneira mais agressiva da natureza chegar, né? Nesses fenômenos, né? Então São mudanças, né? Muito até graves, né? A gente fica assustado com as coisas, né? Porto Alegre, por exemplo, é algo que nos assustou muito aí, a região ali, Verdade. né? Então, cada chuva, cada ciclone é assustador, né? E deixa todo mundo em alerta, né? Porque não de recuperar o medo e do que nós passamos, né? Então todo alerta, porque tu não sabe. Onde passa, devasta, né? Isso mesmo. É. Eu acho que iniciamos, né, Ana? 7h30. Falta é 7h30, eu tenho 7h29 aqui. Ah. Não sei vocês. Eu tenho 7h30 aqui. 7h31 eu tenho. Então vamos começar. A gente tá num os relógios nos disseram para começar. Isso aí. O pessoal está entrando, então. Uma boa noite a todos e quero dar as boas-vindas, porque as pessoas nos presenteiam quando estão na live, nos olhando, né? É uma pena que não conseguem nós olhar as pessoas, né?
mas esse é um propósito que é legal também, né? A gente pode ter as palavras, a conversa, né? Então, vamos começar, né, essa live. Eu sou Ana Paula, a Isa, dá uma banda aí. Somos sócios da Cognitive Consultoria Educacional e Psicológica. E temos a imensa alegria de nesse segundo encontro, estar com a Márcia, a Prof. Márcia Adriana de Carvalho, que vai apresentar para nós diálogos afetivos, encerrando o ano com propósitos. Estamos concluindo um ano intenso, cheio de encontros, aprendizagens e movimentos que nos transformaram profundamente. E diante de tudo isso, temos pensado muito sobre o amor, que sustenta, a escuta que acolhe e a arte sensível de conviver. Valores que marcaram nossa caminhada pela educação em 2025. Assim, vamos dar início ao nosso diálogos afetivos, encerrando o ano com propósitos. Professora Márcia Adriana de Carvalho, nossa querida professora da Rede Municipal de Caxias do Sul, especialista em gestão, atualmente desempenha atividades na Secretaria Municipal de Caxias do Sul, é presidente do CACS Fundeb do Rio Grande do Sul e a segunda vice-presidente do Conselho Estadual de Educação, além de colaborador em formações, assessorias e consultorias educacionais. Possui vasta experiência em atuação nos diversos setores da educação em nível municipal, estadual e federal. Seja bem-vinda, professora Márcia. E eu passo a palavra para a Isabel. Boa noite a todos que estão aqui conosco, que alegria, né? Nós estarmos na segunda rodada de lives, Diálogos Afetivos, e contar com a presença da Prof. Márcia, né? A Prof. Márcia é uma pessoa que eu sempre gostei muito de escutar, né? E admiro a trajetória. E quando, né, eu e a Ana propomos o nome, foi muito ao encontro do que nós estávamos pensando para esta live, né? Porque nós temos essa rodada de lives que são diálogos afetivos. E o que o diálogos afetivos nós pensamos poderíamos estar, né, propondo dentro desse tema para o nosso final de ano? E os encerramentos, né? Final de ciclos e os propósitos, porque esses três grandes eixos que guiam a live hoje, né, Prof. Márcia, eles estão carregados de amor, de escuta e de olhares para como a gente convive. E nós, durante toda a semana, deixamos aberta a caixinha de perguntas, onde o pessoal foi interagindo. E foi uma surpresa muito grande de ver o alto, né, engajamento das pessoas e o como as pessoas estão ansiosas e com os olhares para a convivência, para as mediações de conflitos, para este amor, para esta escuta. E sempre que a gente encerra um ano, muitas vezes a gente encerra com tanta, né? Nós vamos encerrando, terminando um prazo, terminando outro, né? E já pensando em 2026, que a gente acaba deixando de lado uma coisa primordial na vida, que é pensar por que se faz o que se faz? Qual é o propósito do que se faz? Porque é construção. Então, a live de hoje convida quem está nos assistindo e quem vai ter a honra de escutá-la, de nós estarmos refletindo e construindo essas reflexões, de que a gente possa estar, né, ampliando o nosso olhar para o que a vida nos convida a olhar com mais profundidade, com travessias, com um encerramento de ciclos, uma compreensão desse encerramento de ciclos, não só na vida profissional, como na vida pessoal, que nos toca enquanto sujeitos.
sujeitos aprendentes, né, que estamos em constante devir, e assim a gente se reelabora ano a ano, minuto a minuto, hora a hora, enquanto ser humano. Então, obrigada. Obrigada a quem está nos assistindo. Obrigada novamente a tu teres aceito estar conosco aqui. Então, é uma honra muito grande e a palavra está contigo. Né? Qualquer coisa nós vamos estar intervindo, enfim, falando, se acaso surgirem perguntas. Mas a gente te passa a palavra e é muito bom. Segunda-feira, dia 9. Nesta terça-feira, desculpa, dia 9. Obrigada. Eu quero agradecer imensamente o convite, né? Da Paula e da Isa, né? Participar dos diálogos afetivos, né? E neste momento, né? No segundo episódio dos diálogos afetivos, com o tema Encerrando o Ano com Propósito, né? Então, que a Cognitive traz um olhar um pouco mais sensível com aspectos que a gente pode tratar em relação à educação, em relação à psicologia, com mais leveza, né? Com mais amorosidade, com tranquilidade, com mais delicadeza, que talvez estejamos precisando muito, né, nos tempos atuais. Precisamos sim da profissionalização dos nossos ambientes, precisamos sim da qualificação dos nossos profissionais, mas nós precisamos trazer, né, à tona essa questão da delicadeza, da gentileza, né, da leveza, da amorosidade, da convivência, né, para esses momentos também no encerramento de ciclos e no planejamento de novos propósitos ou de fortalecimento de novas ações, num planejamento de um ano novo que se avizinha. Então, é um prazer estar com vocês e dialogar, né, sobre esse momento que acaba por mencionar, né, o encerramento de ano, sem deixar de lado os para os quais a gente está convivendo, trabalhando e tentando arregimentar cada vez mais pessoas, né, que possam estar voltados para o nosso propósito, né, para o nosso ideal, que nunca é individual, é sempre coletivo. Quem trabalha com educação, né, como é o meu caso, há 35 anos na educação, a gente tem esse propósito porque acredita que a gente transforma pessoas. E esse propósito, ele não tem preço, ele tem valor. Gurias, prof, desculpa te interromper, mas as meninas estão falando que tem bastante interferência de algum aparelho que está perto, ligado talvez. Vocês estão com algum aparelho? Tá, então... Não, vamos talvez tentar. Ana, tu tem o teu microfone ligado? Tenho. Deixa que eu desligo aqui. Microfone. Obrigada, prof. Desculpa, tá? Imagina, sem problema. Temos esses ajustes para fazermos, né? E fazemos ao vivo, né? Quem faz ao vivo tem essas questões aí. E o pessoal que vai nos acompanhar aqui ao vivo ou nos assistir posteriormente, né? Que tem essa possibilidade também, e isso facilita muito, vai entender que são as questões aí do uso da tecnologia. Mas nessa provocação, né, de falarmos sobre o encerramento do ano com propósito, uma coisa que nós dialogamos, né, antes e que eu pensei bastante para que a gente pudesse estruturar esse nosso momento de diálogo, trazendo também algumas reflexões e contribuições para quem está nos acompanhando, pensarmos em dialogar aqui em 3 movimentos, né, em 3 momentos diferentes, falando um pouco sobre essas diferentes perspectivas, né, do encerramento do ano com propósito. E uma das questões assim mais provocativas, né, que eu diria que é o momento que a gente pode estar fazendo, quando foi que o amor fez diferença na prática educativa durante o ano de 2025? Então, acho que essa é uma pergunta interessante, né, porque a gente pensa que o amor nos sustenta, né, que o amor é o vínculo que a gente tem para sustentar o processo educativo. Quando não há amorosidade envolvida, Paulo Freire sempre disse, né? Precisamos ser firmes e amorosos. Nem somente firmes, nem somente amorosos. Precisamos equilibrar o amor e a firmeza, né? O limite, estabelecer isso. E aí, nessa pergunta
né, provocativa, assim, para que a gente possa iniciar essa reflexão, uma questão importante que eu pensei, né, ao longo desse ano e percebi que muitas vezes, mas muitas vezes durante esse ano, o vínculo foi o que permitiu fazermos travessias. O vínculo amoroso, afetivo, foi o que permitiu com que nós pudéssemos atravessar esses desafios. Aprender com esses desafios, né? Que por vezes parecem muito grandes e até intransponíveis, mas que quando há esse vínculo, quando há uma relação de confiança, quando há a possibilidade de estar dialogando, né? A confiança nos abre espaços para o diálogo, para a conversa, para a troca, para um pedido de ajuda, para um ajuste do caminho, né? Para a correção da rota, alinhamento das velas, né? De acordo com a direção do vento que nós precisamos nos direcionar em relação ao propósito que temos. Então, todos esses momentos, eles são permitidos porque é o amor quem sustenta esse processo educativo, que são os vínculos, principalmente, que nós estabelecemos com as pessoas, com os lugares que nós vivemos e convivemos, que traz essa possibilidade. Como se diz, o vínculo é o tecido afetivo que sustenta, que amarra, que dá corpo, né, à aprendizagem, ao processo de aprendizagem. E Freire nos lembra muito, né, que ninguém educa ninguém, né? Essa é uma questão que a gente repete, né, como até uma frase, um chavão. Mas ninguém educa sozinho. É na relação com os outros que nós nos transformamos. Então, é nesse estabelecimento de relação, nesse olho no olho, né? Nessa busca de propósitos comuns para que nós possamos nos fortalecer a partir do que é comum e não do que é divergente. E por vezes hoje nós estamos em espaços que o diálogo que se aproxima é sobre a divergência, é sobre o não entendimento, é sobre visões polarizadas, superficiais e sem essa amorosidade que precisa ter para que a gente possa buscar. E isso se faz na convergência, isso se faz nos pontos comuns, isso se faz naqueles momentos que, mesmo que sejam difíceis, nós entendemos o porquê estamos juntas e juntos nos lugares que estamos, fazendo o que fazemos. Então é importante que nós precisamos seguir, né? E que tenhamos esse alinhavo, tenhamos essa rede, tenhamos esse entrelaçamento desse tecido afetivo nos sustentando, para que nós possamos seguir adiante. E diante dos desafios, e esses desafios são os mais diversos, né? Pensando no espaço de educação escolar, por exemplo, esses desafios são muitos, né? Passam por situações, às vezes, de indisciplina de estudantes, passam por vezes de adoecimento da nossa categoria de profissionais da educação, passa por falta de estrutura, né? Falta de diálogo, enfim, por uma série de desafios. Mas, independentemente desses desafios, é necessário que nós possamos abrir esse caminho para esse vínculo afetivo, para essa amorosidade que nos permite o diálogo, que nos permite a aproximação, que nos permite a união, ao invés de termos rupturas, ao invés de termos o distanciamento, que a gente tenha a aproximação, que a gente tenha o acolhimento, que a gente tenha a cooperação, né? Em vez de resistência, a gente possa transformar essa resistência em cooperação, em aprendizagem colaborativa, que é uma das tendências muito fortes que nós temos hoje, né? No período contemporâneo que vivemos, onde nós todos participamos de todos os momentos e de todos os processos. Não dividimos tarefas para que cada um faça um pedaço e depois juntamos para que se forme o todo. Não, que nós possamos trabalhar com essa questão da aprendizagem colaborativa, da escuta densa e sensível, do tempo de escuta do outro, né? E o quão difícil tem sido hoje nos escutarmos. O quão difícil hoje tem sido estarmos com pensamentos diferentes, que isso é muito salutar,
Não é que não temos que ter pensamentos diferentes, temos que ter pensamentos diferentes, mas buscando os pontos de convergência, em prol do propósito que nos une, em prol do propósito que nos faz estar nos lugares que estamos fazendo o que fazemos. E isso é importante. Então, é necessário que nós possamos buscar esses vínculos que permitem diálogo ao invés de rupturas, que permitem colaboração ao invés de resistências e que permitem reconstrução ao invés de desgastes e fragilizações, né, nas nossas relações principalmente. Então eu diria que nesse ano o nosso grande desafio, né, foi tentar reconhecer que o que nos sustentou em todos os momentos, né, difíceis, desafiadores e que nos fazem permanecer é essa amorosidade, é esse amor que sustenta, sim, o propósito que nós temos. Porque quando nós acreditamos, e algumas vezes as pessoas dizem, né, e talvez seja uma provocação que a gente tenha, né, aí a gente fala de amor e as pessoas dizem, ah, lá vem esse pessoal que vive romantizando a educação, que vive romantizando, né, a profissão de professor. E não é nesta perspectiva, né, que a gente trata do amor, não é na perspectiva de romantização, né? A questão de justamente, né, como que esse cuidado pode ser praticado na educação sem que a gente possa romantizar. Como que essa ideia da amorosidade, né, vinculada e equilibrada com o limite, ela impacta nesse não olhar de romantização que a gente tem, né? Então, por vezes as pessoas dizem, as pessoas falam de amorosidade como se tudo fossem flores, como se tudo fosse tranquilo, e a gente sabe que não é. Então, a ideia também é nós podermos dialogar, né? Como que esse cuidado, como essa amorosidade, como essa afetividade, ela pode colaborar conosco sem romantização, sem que nós caiamos, né, nos extremos. Os extremos nunca são positivos, né? Nem para um lado, nem para o outro. Nós precisamos buscar o equilíbrio, né? O caminho do meio, como eu costumo dizer, é sempre o melhor caminho. E cuidar não é proteger de tudo e nem encobrir qualquer dificuldade. Cuidar é comprometer-se com o desenvolvimento das pessoas. É comprometer-se com o nosso desenvolvimento e também com o desenvolvimento do outro. Mas sempre é necessário que nós possamos colaborar com o outro com aquilo que nós carregamos também. Então, é muito importante que nós possamos pensar, como Freire também fala, né? E eu reforço muito isso, porque é uma das marcas que a gente busca nessa trajetória. A amorosidade, ela exige rigor. E ele fala, né? A rigorosidade. E por vezes um rigor sem amor, ele vira autoritarismo. Mas a gente precisa desse limite. Por isso a ideia, né? Dessa amorosidade e do limite, da firmeza e da amorosidade, da afetividade. Porque é esse movimento que vai nos aperfeiçoando, que vai nos moldando, que vai nos construindo, né? Enquanto seres humanos. Porque sempre costumo dizer, nascemos com a condição humana. Nos tornamos humanos com a convivência com os demais. E por vezes a gente pensa, meu Deus, será que eu estou desenvolvendo a minha humanidade? Ou eu estou atrofiando essa possibilidade? Porque ficamos resistentes, né? Porque ficamos um pouco mais duros, né? Ficamos mais... não que não possamos ser exigentes, mas ficamos exigentes num nível apenas de limite. Mas não de limite com amorosidade. E isso faz uma diferença significativa. E eu entendo que na educação, esse cuidado que a gente precisa ter, e nós falamos muito, né? Que nós, na educação, cuidamos dos estudantes, nós cuidamos das crianças lá na educação infantil, nós cuidamos dos adolescentes, dos jovens, né, na educação básica como um todo, ensino fundamental e ensino médio. Nós, professores que atuamos também na educação superior, cuidamos também dos adultos. E por vezes se pergunta, né, mas quem cuida de quem cuida? Né? Então, essas provocações que acabam ficando. E na educação, o cuidado, eu entendo que ele se expressa na forma mais límpida, né, e mais possível de entendimento das expectativas. Nós precisamos entender quais são as expectativas. E por vezes a gente não faz escutas. E sem escutas nós não entendemos qual é a expectativa do outro. Nós precisamos fazer um acompanhamento sensível, nós precisamos estar abertos, né, a ouvir.
na disponibilidade dessa escuta, nessa disponibilidade do tempo, porque nós estamos sempre correndo contra o relógio, né? O ano está acabando, temos que finalizar, temos que encerrar, não dá tempo de escutar, temos que fazer, temos que ter resultados, né? Temos que apresentar esses resultados. Mas a gente precisa ter essa disponibilidade, precisa fazer a gestão do nosso tempo para que a gente consiga dar conta de todas as tarefas, mas especialmente das tarefas que são essenciais. E na educação, a tarefa essencial é garantir o direito de aprender de todos e de cada um. E esse tem sido um grande desafio nos tempos atuais, garantir esse direito da aprendizagem. E também vai ser um compromisso ético, né, com esse aprender, que nós vamos dar conta desse cuidado. Esse compromisso ético com o cuidado de aprender, com o aprender especificamente, é o que a gente trata hoje como condições de igualdade, né? A equidade na educação que nós tanto desejamos e que tem sido tão desafiadora a gente alcançar. Porque a diversidade, ela está posta, as pessoas são diferentes, aprendem de formas diferentes, têm entendimentos diferentes. E por isso que nós precisamos ter algo que nos une. E o que nos une já está dado, especialmente em todas as escolas. Não há escolas públicas ou privadas que não tenham esse documento, até porque não há como uma escola brasileira ser instituída, estar credenciada e autorizada a funcionar, se ela não tiver um projeto político-pedagógico, se ela não tiver uma proposta pedagógica. E eu costumo dizer que esse projeto político-pedagógico, né, que nós sempre abreviamos e chamamos de PPP, este é o propósito daquela instituição social naquela comunidade escolar. E todos os que a ela se dirigem estão vinculados a esse mesmo propósito. Então esse é o nosso grande desafio. E a ideia não é sobre suavizar tudo, não é sobre suavizar as condições de trabalho, não é sobre suavizar a desvalorização da educação que nós acabamos tendo de alguma forma pelas ações, né, de não colocarmos a educação como prioridade, né? Não é a questão de suavizar tudo isso, nem muito menos de suavizar as questões do aprendizado dos estudantes, das dificuldades que a gente tem, seja pelas condições e características dos estudantes, dos momentos difíceis que eles estão passando. Mas é sobre ter um olhar, né, um olhar diferenciado para esse estudante como um sujeito aprendente, que está em desenvolvimento e que tem um potencial de aprendizagem extremamente significativo para que nós não percamos a oportunidade, né, desse desenvolvimento e dessa aprendizagem. Pensar que esse estudante, que essa criança, esse adolescente, esse jovem ou esse adulto, ou até idoso que está nos bancos escolares, né, até por meio da educação de jovens e adultos, ele é alguém que sente, ele é alguém que erra, ele é alguém que pensa, ele é alguém que acerta, ele é alguém que merece, e ele merece ser orientado, ele merece ser guiado, ele merece ser olhado com firmeza e com humanidade, para que a gente tenha, né, o respeito e esse cuidado que é na forma de garantir um direito de aprendizagem que é de todos, mas que por vezes a gente vai deixando alguns no caminho. E esse é um grande desafio, né? Porque por mais que a gente se esforce, por vezes sozinhos nós não conseguimos. E eu entendo que a beleza, a sutileza da educação é o coletivo. É no coletivo que nós possamos, né, fortalecer os vínculos entre nós profissionais, para que nós possamos construir esses vínculos também com os estudantes, com os familiares dos estudantes e aprofundar essa ideia do cuidado de todos, uns para com os outros, mas cada um com o seu propósito, porque a escola, ela não faz o papel que a família faz. E nos tempos atuais, né, falando aí de homeschooling e o STF tratando sobre essa temática, né, a gente vê a diferença, né? A nossa Constituição Cidadã, a nossa legislação brasileira fala de educação escolar. Ela não fala de educação domiciliar. Ela não fala da educação que acontece em todos os demais espaços. A educação que a escola faz
é só a escola que faz. A garantia do direito de aprender a ler, a escrever, a calcular, se localizar no espaço e no tempo, entender do mundo físico, natural, social, as relações que se estabelecem entre as pessoas, com os lugares, né? O modo produtivo é a escola que sistematiza esse conhecimento. É a escola que disponibiliza o sistema alfabético, o sistema numérico para essa construção, para que nós possamos nos apropriar do conhecimento que foi historicamente acumulado pela humanidade, mas também de produzir conhecimentos que são as produções necessárias para os tempos atuais, para solucionar os problemas que nós vivemos hoje. Então, se nós conseguirmos fazer isso nesse processo, com amorosidade, com firmeza, né, com esse cuidado no direito de aprender, eu tenho certeza absoluta que a visão romantizada, né, da educação ela não vai ser permitida, porque é muito trabalho, e o trabalho não na perspectiva de ser algo ruim, mas muito antes pelo contrário, o trabalho da perspectiva de ser a nossa força produtiva e que nós fazemos porque gostamos, porque acreditamos, porque nos dá prazer em fazer o que fazemos. E esta é a diferença da profissão que nós temos, né, de professoras e professores, que podem sim ter o propósito fundamental, que é de transformar a vida das pessoas por meio do conhecimento, que é o que a escola tem que fazer. E aí, às vezes, né, a gente pensa, quais são as situações que a gente vivencia na educação em que, ao invés de iniciar pelo limite, pela correção, a gente pode auxiliar muito mais com o acolhimento, com o fato de nós aproximarmos. Porque normalmente quando nós damos o limite, nós estabelecemos uma barreira, nós estabelecemos até aqui. E a gente precisa, no caso da educação escolar, aproximar os sujeitos aprendentes da nossa escola enquanto os sujeitos principais do nosso processo educativo de escolarização, mas também aqueles que estão no seu entorno, que são seus familiares, que são seus pais ou responsáveis, né? Porque nós não fazemos nada sozinho. A escola precisa dessa relação com a comunidade, ela precisa dessa articulação com a sociedade, ela precisa de um trabalho em rede, de uma questão de ação intersetorial para dar conta de todas as lacunas que por vezes nós temos. Que, como se diz, né, Paulo Freire sempre disse, a educação sozinha não muda o mundo. Tampouco sem ela a sociedade muda. Então, porque nós precisamos das pessoas, mas as pessoas, por vezes, precisam de suporte. E aí, às vezes, a gente se pergunta, né? Em quais situações que a acolhida, ela se apresenta como uma possibilidade potencial muito maior do que o fato de dar o limite e a correção de imediato. Não que isso não seja feito. Mas é preciso que nós estejamos vinculados, é preciso que nós estejamos próximos, né? Então, eu entendo que acolher é mais potente do que corrigir, do que dar o limite, do que estabelecer o que não é para ser feito, quando a gente, né, quando as pessoas elas estão fragilizadas, é muito melhor nós acolhermos. É melhor nós trazermos para perto. Então, essa acolhida, esse acolhimento, esse olhar diferenciado, e a gente fala muito, né, de escuta e acolhimento, e talvez no período ali de 2020, 2021, que nós vivenciamos algo inédito para esta geração, que foi a pandemia, e que fez com que nós pudéssemos valorizar aquilo que nós tínhamos no cotidiano e que para a gente era comum, que era conviver, estarmos juntos. E a pandemia nos mostrou que nós não podíamos ficar juntos. Tínhamos que ficar juntos apenas nos nossos núcleos de convivência diária, nas nossas casas, nos nossos lares, do jeito que eles são constituídos, nas condições que eles tinham. E faltava essa convivência social e faltava a convivência escolar. E talvez nesse período a gente percebeu a importância, né, do olhar de acolhimento, da escuta, para entender como o outro estava, como estava passando por aquelas situações, que travessias estava fazendo, pessoal, coletivamente, né, na sua convivência, que travessias estava fazendo na sua organização da vida material, porque aqueles que tinham atividades autônomas não podiam fazer mais, estudantes que nós tínhamos considerados assim como uma estrutura, né,
e acabaram não tendo mais essa estrutura e precisaram pedir ajuda. Então, nesse momento, dizer não, a escola não é para isso, não seria o melhor. O que foi melhor foi acolher, foi escutar e dizer, vamos ver juntos o que nós podemos fazer. Então, eu tenho o entendimento de que acolher é muito mais potente do que simplesmente dar o limite no momento em que as pessoas estão fragilizadas, ou estão confusas, ou estão vivendo momentos, né, que algo não está como gostariam que estivesse. E que, por vezes, a gente escuta, especialmente as crianças, né, e elas dizem que não tá bom, mas elas não conseguem nomear o que está acontecendo. Então, é importante, né, ter esse olhar, essa acolhida, essa escuta, para que nós possamos entender um pouquinho, por vezes, né, e aqui abre aspas, né, a narrativa do sofrimento do outro. Porque o sentimento do outro, nós não temos controle sobre o sentimento do outro. Não necessariamente a gente diz, eu entendo o que tu tá passando. Eu não sei se nós temos a capacidade, a competência para entender aquilo que é o sentimento de cada um. Porque o sentimento de cada um está fora do nosso controle. É a experiência única daquele sujeito. Então, às vezes a gente elogia alguém, né? A gente elogia alguém, mas aquele elogio cai de um jeito que a pessoa entende que não foi um elogio. E ela não se sente bem com aquela situação. Então, esse sentimento, por isso que eu falo, né, entre aspas, dessa escuta da narrativa do sofrimento do outro, que é o que ele está sentindo, né? E que, por vezes, é a situação, é o contexto que está ali desenhado, mas não necessariamente a gente vai ter condições de se colocar naquele lugar para ter aquele mesmo sentimento, porque com a nossa experiência, com a nossa trajetória, do lugar onde a gente está, não necessariamente o sentimento será o mesmo. E os momentos, né, que nós passamos, as situações que nós passamos, elas são diferenciadas. Então, acolher não substitui jamais os momentos de limite, né? O acolhimento está muito mais vinculado com a amorosidade, né? Está mais próximo da amorosidade do que necessariamente com o limite, com a correção. Mas ela prepara, né? O acolhimento, a escuta, prepara para a orientação, para a construção do limite, para a definição do que nós precisamos ter de retorno para aquilo que nós estamos oportunizando para os estudantes. Então, sem acolhida, né, sem estarmos com esse olhar mais afetivo, a correção vira um confronto. E com a acolhida, vira aprendizado, vira construção, vira uma forma, né, de nós podermos construir as alternativas para os momentos que nós temos que passar. Que no cotidiano, né, de quem está na escola, são muitos desafios, são questões muito desafiadoras. E uma questão importante que eu considero que nesse momento de aprendizado, que é essa questão de amorosidade e limite, que a gente precisa equilibrar isso para que a gente tenha essas aprendizagens acontecendo, uma questão importante que eu entendo e que as pessoas até perguntam e questionam, né? Como que a validação emocional, como que as competências socioemocionais, elas fortalecem os processos de aprendizagem. E eu faço sempre um comparativo, né, com o momento curricular que o Brasil vive atualmente, né? Desde 2017 nós temos a Base Nacional Comum Curricular. E ela traz 10 competências para serem alcançadas ao longo de, no mínimo, né, que é a escolarização obrigatória, 14 anos de escolarização, né, juntando aí 2 anos de pré-escola, 9 anos de ensino fundamental e 3 anos de ensino médio, que é o obrigatório. Então é mínimo porque eu posso ter a idade de escolarização lá da creche também, e eu posso ter isso de forma institucional lá na escola de educação infantil. Então por isso que eu falo desses 14 anos de escolarização, e tem essas 10 competências para alcançar. E nós sempre evidenciamos, né, e evitamos os esforços todos para construir as questões de competências cognitivas. Porém, a Base Nacional Comum trouxe algo para nós refletirmos e que talvez a gente ainda não tenha se dado conta hoje. Que das 10 competências, 3 são cognitivas. Outras 3 são comunicativas. E uma das questões que hoje a gente mais fala, e há pouco antes de entrar aqui
nessa live maravilhosa de diálogos afetivos, né, encerrando o ano com propósito, falava das dificuldades nas relações interpessoais, como a comunicação tem sido difícil, né? E a base traz 3 competências comunicativas, mas traz 4 competências socioemocionais. Então, a validação emocional, ela fortalece, sim, os processos de aprendizagem, porque a gente comunica aquilo que faz sentido, aquilo que importa. E quando isso é evidenciado, a primeira questão que importa é cada um dos sujeitos. Cada estudante, cada criança, cada professor, cada funcionário, cada família importa. E eu costumo dizer informações que faço por aí, estado afora, né, às vezes Brasil afora, de que quando nós temos alguém que falta na escola, faz falta. Faz falta. Se é o estudante que falta, ele faz falta porque nós temos que correr atrás, nós temos que fazer a buscativa, faz falta. E faz falta para o seu processo de aprendizagem, porque não há aprendizagem sem frequência e intensidade de atividades. Quando a professora, o professor falta, ele faz falta, porque alguém vai precisar suprir isso. E isso a gente percebe com essa questão da validação emocional quando a gente comunica. Você, estudante, você, professor, você, família, você, funcionário, você, colega, é importante. É você que importa nesse processo, nessa relação que nós mantemos. Isso acaba também por reduzir por vezes, né? Quando a gente se sente visto, quando a gente se sente olhado, quando a gente se sente visibilizado, a gente se sente um pouco mais comprometido, menos ansioso, né? Com menos medo de errar, porque a gente se sente acolhido, a gente se sente seguro para tomar as nossas decisões. A neurociência traz, né, pra gente, confirma, né, que o nosso cérebro só aprende de maneira profunda quando se sente seguro. E para isso nós precisamos construir isso. E talvez, né, essa validação emocional, essas competências socioemocionais, o acolhimento, a escuta, a empatia, né, a questão de termos o autoconhecimento, né, e o autocuidado, elas possam garantir essa segurança necessária para que nós possamos aprender. E se são questões científicas, né, que a neurociência nos traz, por que nós vamos deixar isso de lado? Por que nós não vamos trazer isso para o nosso cotidiano, né, para que a gente tenha isso à disposição, né, para o nosso fazer pedagógico, para o nosso fazer cotidiano, ser menos difícil, né? Ser mais fácil nós construirmos essas relações, porque nós sabemos, utilizamos o conhecimento da área, das diferentes áreas, né? Das diferentes ciências que podem contextualizar melhor a forma como os nossos sujeitos aprendem, para que nós possamos fazer as escolhas, né? As melhores escolhas de intervenção pedagógica, porque esta escolha da intervenção pedagógica é única e exclusiva das professoras e dos professores, dos profissionais da educação. Então, a gente precisa entender. E, por vezes, né, gestos muito simples, ações muito singelas dentro da escola causam grande impacto no ambiente da escola. Às vezes, né, esses gestos simples que a gente banaliza, né, ou acha normal, né, a gente normaliza algumas questões podem ser comuns, mas não é normal não nos cumprimentarmos ao chegar nos espaços. Pode ser comum, mas não é normal. Nós humanos precisamos uns dos outros, né, para aprender, para lapidar a nossa humanidade. Então, um gesto simples como chegar e dar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, é um gesto que, por vezes, se diz, é normal as pessoas não responderem. Não, normal não é. Pode ser comum, mas não é normal. Nós nos relacionamos, nós somos seres de relação. Então, dar bom dia, ter um olhar genuíno, né? Olhar olho no olho, isso faz uma diferença. Isso é um gesto simples, um gesto singelo, mas que causa um grande impacto no cotidiano da escola. Sentar ao lado, não precisa falar nada, não precisa tocar, mas sentar ao lado, olhar para aquela pessoa, olhar no olho, já é o recado de dizer, estou aqui. Se você precisar, é só chamar. Estou aqui para você.
Quando a gente olha, sentar no lado e ficar olhando para frente, não necessariamente diz estou aqui para você, estou aqui com você. Então, sentar ao lado, sentar perto de quem está triste, esperar o tempo da palavra, escutar. A gente normalmente tem pressa, então a gente quer falar. E esses tempos aí fiz um curso, né, de mentoria. Fui cursista e agora sou colaboradora professora no curso do MEC de mentoria, né, para diretores escolares e técnicos de secretarias de educação dos estados e dos municípios. Então, aí fui colega de vários, né, do Brasil inteiro, quando fui cursista, e agora nas últimas edições aí realizadas pela FURG, como prof colaboradora, né. E aí a gente tem uma técnica, né, no curso, e eu confesso, o início, os primeiros dias do curso e as primeiras atividades que nós tínhamos que ter o tempo, cada um de nós tinha um tempo para falar. E esse tempo era nosso, e ele tinha que ser respeitado. Seja falamos o tempo inteiro, ou seja, silenciamos numa parte dele. Ninguém podia usar o nosso tempo. E nós não conseguimos ter esse respeito ao tempo da palavra, ao tempo do silêncio, ao tempo do outro. É 3 minutos, mas é 3 minutos do outro. Nós não vamos. E aí vinham as sugestões. Mas a gente não pode falar e deixar esse tempo para depois? Não, o tempo é da pessoa. Então, nós respeitarmos isso, né? Então, gestos simples, como esse momento de dizer, estou aqui para te escutar. Estou aqui do teu lado para o que tu precisares, né? Dar esse bom dia, ter esse olhar genuíno, ter uma palavra, né, de conforto, de carinho, num momento difícil, né? Ter pequenas presenças, como eu costumo dizer, mas que criam pertencimento, né? E a questão de estar presente é talvez hoje um dos bens mais preciosos que nós temos, é o nosso tempo e o tempo de convivência. Então, quão importante isso é, né? E nas grandes ações, a gente espera que tenham muitos impactos, mas por vezes não são as grandes ações que causam impacto. São constâncias delicadas, são gestos simples permanentemente, de forma sistemática, de forma sistêmica, que tornam a escola cada vez mais humana, né? Então, acho que é bem emocionante, né, falar desse amor que sustenta o processo educativo. Prof, e até assim te escutando, né, me vem muito a fala e a escrita do La Roça, né, que ele fala do elogio ao professor e da experiência, e o quanto, eu acho bacana nessa colocação, porque a gente tem uma visão da escola e do escolar, e dessa cultura escolar, e do quanto a experiência ela precisa e ela tá, né? A gente vê esses ambientes escolares gritando por uma parada, por uma pausa para essa escuta, para essa construção junto com o outro. Porque nós fomos. A escola é milenar. A escola é um ambiente onde tem uma longa raiz na questão de um fala, do outro fala, dessa questão assim, mais voltada para o professor, né? Mas o quanto hoje o escolar, que está na diferença, na diversidade, está pedindo por uma escuta mais pausada, né? É isso que tu fala, é isso que tu vem falando. Esse tecido, né, afetivo, ele está pedindo, as relações estão sedentas de uma escuta, de que a gente tenha, né, uma abertura para o outro, porque muitas vezes a gente está nessa questão. Olha, eu te escuto, mas o quanto eu te respeito no teu tempo? O quanto o meu tempo se atravessa com o teu e eu nem tô aí, né? Então, é esse respeito ao tempo, é esse respeito à diferença, é esse respeito ao lugar do outro, porque o quanto a gente respeita, né? Eu tenho empatia, eu escuto, mas até que ponto? Tu escuta, tu tá aberto, porque uma coisa é o escutar com o escudo, e uma coisa é o me abrir para o outro, o olhar no olho do outro, eu, né, realmente estar aberto
ter uma experiência com este outro sujeito que está comigo nesse espaço coletivo. Eu acho que é bem nesse sentido, né, prof? Acho que vem muito. E tu falavas e eu me vinha muitas partes, né, dessa escuta, dessa fala dele quanto à experiência e esse elogio ao professor, né? E o elogio não é só passar a mão na cabeça e elogiar. Não. É muito mais que isso, É, né? É uma abertura para o outro, tu te abre ao outro, né? com certeza. Eu diria que essa escuta, né, a escuta que ela permite identificar o respeito que a gente tem pelo outro é a escuta que acolhe. Não é necessariamente a escuta que só corrige. E é algo que a gente precisa perseguir, né, diariamente, cotidianamente, porque a gente tem a tendência de já fazer essa correção. Então, primeiro vamos escutar, né, vamos acolher a ideia e depois nós vamos verificar como nós vamos fazer. Então, acho que escutar é mais importante do que responder, né? Quando a pessoa não precisa necessariamente de uma solução imediata, às vezes ela precisa de um ouvido que a escute. Então, acho que isso também é importante a gente entender, né? Ela precisa de um lugar para ela existir. Para ela existir, ela precisa, naquele momento, colocar para fora tudo que ela está sentindo, aquele sentimento, aquelas ideias, aquelas sensações que ela vem percebendo, né? E Dunker diz, né, que o sofrimento, ele não quer ser corrigido logo de início. A gente não é para corrigir logo de início. Ele quer ser reconhecido. Aí depois a gente faz os ajustes. Agora, no momento em que eu sou visibilizado, que eu sou reconhecido, que eu estou inteiro ali, aí depois a gente leva, né, da melhor forma. Então, essa escuta, né, que acolhe, por vezes é mais importante a gente escutar do que responder necessariamente, mesmo que a gente tenha milhares de perguntas, né? Porque às vezes eu brinco, a pessoa veio e descarregou o caminhão de perguntas, né? E às vezes não é que ela queira as respostas naquele momento. Naquele momento ela quis colocar todas essas perguntas, que são esses pontos de interrogação, que são essas indagações, que são essas reflexões que fazem parte dela. Mas no momento em que a gente escuta, a gente reconhece essa pessoa. E aí, não necessariamente no final do monte de perguntas vai precisar ter uma resposta, né? Então, acho que isso é importante. E uma das coisas que a gente fala, né, e é usual a gente dizer, né, que é diferente ouvir e escutar. Mas por que é, né? Que diferença é essa quando a gente está ouvindo ou quando a gente está escutando? Porque ouvir não necessariamente a gente está escutando presente. Sabe quando a gente tá junto, né? Tá junto, todo mundo tá me escutando, tô. Aí, se perguntar, a gente fica pensando, tomara que não me pergunte mesmo detalhes, porque eu não tô escutando. Né? A gente acabou ouvir. Agora, a escuta com presença, a escuta quando a gente está inteiro é diferente. E isso faz, né, muito sentido. Só que por vezes a gente é atravessado pelo tempo, pelo relógio, né? Que vem correndo e daí a gente diz, não tenho tempo. Vou te escutar outro dia. Só que aí a gente perdeu aquela oportunidade, porque outro dia não vai ser a mesma questão, com a mesma necessidade, com a mesma intensidade. Então, a gente deixa passar, isso escorre entre os dedos, né? Como areia, como um punhado de areia. Então, a gente precisa entender. Eu diria, né, como as questões que a gente fala, que ouvir é captar sons, né? Ouvir ver que tem alguma coisa, tem um barulho acontecendo. Mas escutar com presença é acolher com sentido. E é acolher o que o outro está sentindo. Então faz uma diferença significativamente. Só que escutar com presença exige atenção. Exige que nós não usemos de julgamento, de juízos de valor, né? De preconceitos. Escutar exige disponibilidade. Escutar exige uma abertura interna nossa, né? E como Freire dizia, a humildade amorosa. Escutar com presença é a gente acolher tudo que veio e não necessariamente dizer que está certo ou que está errado, que está no caminho ou que não está no caminho. Mas por vezes é refletir também sobre aquilo, sem necessariamente a gente responder. E a presença a gente vai notar pelo olhar, né? Pelo cuidado, né? Eu olho aqui as minhas anotações, mas a gente precisa estar presente. A gente precisa estar nesse momento. Porque senão a gente vai perdendo isso, vai escorrendo entre os dedos as oportunidades que a gente tem para essa construção. Quando nós escutamos com presença, a pessoa sente que tem
o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso tempo, né? Esse nosso olhar efetivamente, né? Então, quando a gente tem esse carinho, a gente também passa a mensagem de que a narrativa do outro nos importa. Então, isso faz uma diferença significativa, né? E isso não acontece quando a gente apenas ouve, né? Quando a gente identifica os sons, né? Quando a gente tem isso de captar os sons. E a escuta, né? Ela promove o pertencimento, porque no momento em que a gente se coloca junto, né? Que a gente escuta uma família, que a gente escuta o colega professor na sua necessidade, escuta os estudantes, escuta a nossa equipe diretiva, escuta a nossa mantenedora, mas se coloca nessa escuta com presença, essa presença, ela nos permite maior pertencimento. Pertencimento nos compromete. Pertencimento nos coloca junto com. E não, eu costumo dizer, e tenho usado muito essa expressão, o pertencimento, ele faz com que tenhamos menos dedos apontados e mais mãos estendidas. Quando nós estamos junto com as pessoas, nós não vamos ficar apontando o dedo umas para as outras, porque esse apontar o dedo vai voltar para a gente também, numa certa medida. Então, quando nós estamos junto com, quando nós nos sentimos pertencentes aos grupos, nós estendemos mais as mãos. Nós andamos mais de mãos dadas para nos fortalecermos. Nós acolhemos mais quem está precisando naquele momento, porque alguém nos estende a mão para nos acolher no momento que nós também precisamos. Então, o pertencimento, sim, ele é feito, construído, permitido, percebido, com a possibilidade da escuta ativa, dessa escuta densa e sensível, desse momento permanente de nós estarmos ali. E às vezes as pessoas vão dizer assim, mas a gente só vai ficar escutando os outros. Gente, no momento em que nós estamos dialogando sobre uma situação da nossa escola, que nós estamos escutando o nosso colega, que nós estamos escutando os nossos estudantes e que nós levamos essas situações para o nosso coletivo, nós estamos oportunizando crescimento para todos nós, para que nós saibamos quais as intervenções nós vamos fazer. Quais são aquelas que eu preciso dar continuidade em sala de aula por mais tempo e quais são aquelas que a gente pode fazer nos momentos até mais informais dentro da própria escola, nos momentos de convivência, né? Então, é importante isso. E essa escuta, que é uma escuta que é dialética, né? Porque a gente não só escuta, mas a gente fala, mas mais do que falar, a gente age. E às vezes a ação é estar ao lado. E ela é suficiente para aquele momento. E às vezes a gente não entende isso. Então, na escola, quando nós escutamos todo mundo, estudantes, professores, famílias, né, de maneira genuína, a ideia é que eles tenham entendimento de que eles também fazem parte. E se eles fazem parte, a participação deles nas atividades da escola fazem mais sentido. Eles se sentem pertencentes e passam a confiar mais, a cooperar mais, a colaborar mais, a participar mais. Então, eu diria que a escuta é uma tecnologia silenciosa de inclusão e de participação. E é uma tecnologia acessível para nós todos, né? Fazer esse momento de escuta. E todos os conflitos podem ser transformados por uma escuta sensível. No momento em que nós nos dispomos, né, a fazer essa escuta sensível, a gente já desarma. A gente já desarma o conflito. A gente já desarma as pessoas, né? Porque a gente veio para te escutar e não veio para falar um monte de coisas. Então, às vezes, a situação é grave, a situação é complicada, é complexa, né? A gente tem situações aí, não é à toa que acontecem situações de violência extrema dentro das escolas, né? E a gente precisa ter o limite, a gente precisa ter atitudes para todas essas questões. Mas quando a gente vai conversar e dizer, eu quero te ouvir, ao invés de dizer, eu vim aqui para dizer isto e aquilo que foi o que aconteceu, eu quero te ouvir, eu quero que tu me conte, a gente já desarma e esse conflito, muitas vezes, né, ele vai ser mitigado, né, para que a gente consiga construir uma alternativa de solução. Então, quando a gente escuta com abertura, quando a gente escuta com a presença, né, nós reconhecemos que o contexto necessita, né? E nós reconhecemos as emoções que ali perpassam, nós validamos algumas das experiências, nós estamos ali para construir aquilo que a gente vai
juntar, né, de todas essas escutas, o que que nós vamos fazer para melhorar, para mitigar os impactos que aconteceram, das ações ou das reações que se teve. Então, ela não necessariamente vai eliminar todos os conflitos que nós temos na escola, e esses conflitos existem entre os professores e professoras, entre professores e funcionários, equipes gestoras e sua equipe liderada, né, com os estudantes, com as famílias, então os conflitos existem. Então, a escuta não vai eliminar os conflitos, mas com certeza ela vai modificar, ela vai transformar o diálogo e vai permitir a construção. Então, acho que é muito importante, né, interessante a gente falar desta perspectiva da escuta. E por vezes a gente utilizar instrumentos que a gente já tem, né? Quantas vezes a gente faz uma roda de conversa entre os professores e professoras, entre os estudantes, né, com as famílias, a equipe diretiva, né, quem nos lidera, quem coopera conosco. E as rodas de conversa, gente, elas criam um espaço democrático, onde todas as vozes têm lugar. É naquela roda de conversa que a gente tem vez e voz. Não é só vez e nem só voz. A gente tem vez e voz, a gente é reconhecido, a gente é identificado. Diálogo é encontro amoroso, né, de pessoas que buscam sentido. E é na roda de conversa que a gente vai se entendendo. E eu costumo sempre dizer, os projetos políticos pedagógicos das escolas já estão construídos. Nós precisamos nos apropriar. Só que por vezes é necessário essa rodada de conversa, né, nós nos ouvirmos um pouco, porque cada um de nós fala de onde seus pés pisam. E o lugar de onde eu piso, enxergo um horizonte que não é o mesmo horizonte do meu colega, mesmo que ele esteja ao meu lado. Porque a bagagem dele, a trajetória dele, a formação dele é diferente, né, da minha trajetória, da minha bagagem, da minha vivência, da minha experiência. Então é preciso que nós possamos nos ouvir, né, nos escutar, mais do que nos ouvir, né, nos escutar com presença nessa roda de conversa para entender e construir o nosso horizonte comum, que é o projeto político-pedagógico. E aí vai fazer sentido. Então, eu sempre costumo dizer que as rodas de conversa são um espaço democrático, onde as pessoas têm voz, têm vez, e elas constroem o sentido, né, o diálogo aí do entendimento, né, e desse propósito, né, esse fazer sentido que eu digo aqui é esse propósito que a gente está aqui nesse diálogo afetivo de encerramento, né, de fechamento do ano com propósito. E esse propósito a gente não pode esquecer na escola. Esse propósito é transformar a vida das nossas crianças, dos nossos estudantes, dos nossos adolescentes, jovens, adultos e idosos ao longo da vida, né? Para ter esse sentido efetivamente, para que eles também possam construir os seus propósitos, os seus projetos de vida, né? Se já estão adiante com a construção, mas que eles possam finalizar esses projetos, que eles possam concretizar os seus sonhos, que eles possam dar visibilidade para os seus desejos, para os seus anseios e correr atrás dessas formas com conhecimento, sabendo fazer as suas escolhas, né? Então, acho que isso é bem importante, bem relevante. Nossa, mas assim, é muito bom escutar isso, porque quando realmente a gente transita pela escola, né, e quando a gente tem esse entendimento de intencionalidades de transformação, a nossa ação ela se torna diferente, com um olhar diferente, né? E tu trouxesse aqui para nós conceitos assim, onde o amor, a escuta, né, e toda esse olhar para o outro se tornam fatores assim potentes para que a gente consiga ferramentas para transformação. E eu acho que agir com propósito é muito mais do que tu simplesmente estar na escola, né, e fazer o teu trabalho. É tu ser, é tu sentir, é tu vivenciar os acontecimentos que a gente, né, tu falaste muito nessa questão de não olhar só a escola com aquele olhar romantizado, escuta, o amor não é romantizado, mas eu torno a falar, né, o quanto é difícil a gente se abrir, porque nas relações do dia a dia a gente acaba endurecendo a nossa ação. E a escola, por ter, né, todo esse aspecto e essa característica de diferenças e diferentes pontos de vista, a gente está num ambiente onde muitas vezes isso se torna polarizado. E não é a polarização, é esse universo diferente que nos faz ter mais força no outro.
É as diferenças que fazem a gente olhar para o outro e ver o quanto a gente transforma juntos. Muitas vezes o meu colega, que bom que ele não pensa diferente que eu. E o quanto a gente precisa esses espaços escolares transformados nessa potência de ação. Né? A sala dos professores. Esse universo das diferenças, ele é rico. Ele te faz dizer, não, olha só o quanto esse meu colega pensa diferente que eu e o quanto eu aprendo com ele. É aprender com as diferenças. E nós, seres humanos, nós criamos um espaço muito de competição. Então, que a gente saiba ter esses propósitos em conjunto, transformados em ações diárias de acolhimento, de escuta. Isso não é utopia. A gente precisa ter esse olhar para com o outro, né? Tudo bem eu pensar diferente, isso não te torna melhor nem pior, mas isso te faz um agente de transformação, porque é nessas pequenas diferenças que a gente encontra o que muitas vezes está faltando em nós, né? E o quanto isso enriquece. Então, o encerramento, né, Marciana, deixando aqui já, assim, caminhando para os finalmente, né? Eu quero te agradecer porque tu trouxeste muito do que a gente acredita, né? Do que a Cognitive acredita enquanto educação, que é a potência individual que cada ser sujeito exerce dentro de um coletivo. Né? Eu sou um ser individual, mas o quanto eu me torno potente quando eu dou a mão para o outro para caminhar juntos na educação. O quanto a gente precisa estar olhando para esses propósitos coletivos para que a gente transforme realmente, né? E que essas pequenas ações de 2025, que a gente possa olhar para esse ano que está simbolicamente se encerrando no dia 31 de dezembro, que ele possa impulsionar propósitos para 2020 e 2026. Propósitos de escuta, propósitos de eu caminhar lado a lado com o meu colega, com o outro, né? E que esses espaços que a gente ocupa dentro da escola sejam espaços de gestão, sejam espaços de sala de aula, né? Sejam espaços de aluno, de pai, de mãe, de responsável por aquele sujeito, sejam em prol de um mesmo fim, que é a transformação social que nós temos enquanto função de escola. Né? Essa transformação social do bem, de estar munindo, né, a minha caminhada, munindo a minha travessia enquanto ser humano com propósitos de bem, com propósitos de leveza, né? Então, se a gente pode deixar essa mensagem de travessia para 2026, é que essa travessia seja com muito amor, com um olhar muito afetivo e com esperança do verbo esperançar, né? Que a gente tem, enquanto sujeito, um poder muito grande de transformar o mundo com nossas pequenas ações. Então, eu te agradeço, né? Antes de passar a palavra para a Ana, te agradeço de coração tu estares aqui, ter contribuído, assim, a tua fala foi muito potente em questão de propósitos, de afetivo, né? E não ia ser diferente, porque a gente fala o que a gente carrega dentro do coração. Então, as tuas palavras verbalizaram o que realmente tu carregas dentro do coração e que a gente consiga espalhar sementes de amor, né, e de escuta por onde a gente passar, né? Que a Cognitive junto, a gente possa repetir mais ações como essa, porque isso fortalece a nossa caminhada dentro da educação. Te agradeço de coração, eu passo a palavra à Ana. Muito obrigada mesmo por ter contribuído com uma mensagem muito bonita para quem está nos escutando e certamente vai nos escutar, que este é um propósito e este é o nosso propósito, né, enquanto consultoria educacional. Obrigada mesmo de coração. Ana, passo a palavra para ti. Pois é, quando eu estava ouvindo sobre o amor, eu pensei na Bell Hooks, quando ela fala que o amor tem que ser verbo, né? E ela é uma ativista, ela é uma estudiosa do Paulo Freire,
Então, quanto o amor tem que ser ação, né, dentro da escola. E esse encantamento da tua fala foi bom, foi um encantamento, foi em todo momento, né, da fala, tanto do acolhimento, acho que o acolhimento é importantíssimo dentro da escola. A escuta, ela tem que ser uma escuta, que nem você disse, temos o silêncio que nós temos que respeitar, a escuta como uma escuta em que eu me desnudo e deixo o outro entrar em mim, porque é isso que eu preciso para essa escuta. Então, esse foi uma noite encantada. Muito obrigada por uma noite tão linda e agradeço a todos os participantes também, mesmo não vendo e sabendo que estão ali, né? E passamos esse encantamento para vocês. Muito obrigada, professora Márcia, foi maravilhosa essa fala. Olha, estamos felizes de um término tão lindo quanto esse. Que bom. Muito obrigada. Encerramos um ciclo com uma live de muito amor, escuta, né? E era realmente, esse era o nosso propósito, né, Márcia? Muito obrigada, um beijo no coração de todos. Obrigada, um beijo no coração de todos vocês e obrigada por estarem conosco essa noite. Fiquem bem. Para finalizar e deixar gravado. Outra vez eu consigo encerrar agora.